Fundada em 1º de maio de 2012 pelo padre Ailton Fernandes Cardoso, a Fraternidade São Paulo II possui o carisma de santificar o clero, restaurar as famílias e salvar a juventude. Dentre suas atividades, destaca-se o Ministério de Música, composto por religiosos e leigos consagrados. Bem-vindos a mais um episódio do EticaCast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia, estou aqui do meu lado com a Mayara Gonçalves, a digníssima. Olá, tudo bem? E também com a Marina, né? Tá ali com ela também na barriga. E hoje nós então estamos com a Fraternidade São João Paulo II. Ó, praticamente é uma pessoas nacionais, né? Que graças a Deus, porque... Uma atração nacional. É uma atração. É uma banda. É a banda São Não João Paulo somos II. isso, vocês sabem que nós não somos apenas uma banda. E graças a Deus nós estamos com eles. Eles... Foi igual, parecido com a história do Francimar. Eles pousaram praticamente dentro do estúdio. E daqui já vão direto fazer o show aqui em Campo Grande. Então, muito obrigado, cara, por vocês terem vindo aqui de verdade. Eu vou falar o nome de todos aqui. O irmão Samuel, a Magda e o irmão Joe. Ele ficou treinando antes. Eu falei, Joe. Pois é. Mas muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Vai ser um jogo rápido aqui, eu sei que vocês já têm tempo marcado. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Até Nós porque... agradecemos a acolhida de vocês, Bruno, Mayara, vocês que estão assistindo agora esse podcast. Obrigado pelo carinho de ter chamado a gente. Ah, com certeza. Muito obrigado. E a gente queria falar um pouco com vocês da fraternidade. Como que funciona a Fraternidade São João Paulo II, o carisma de vocês, como que é viver em comunidade onde vocês vivem. A Magda, ela é leiga consagrada, então existe uma diferenciação entre o Samuel e o Joe. Isso. Vou falar irmão. Lá em São Paulo também é assim, irmão. É, porque existe uma diferenciação, né? E como que é a vida de vocês lá? E funciona? Como é que funciona? Antes de mais nada, a Fraternidade São João Paulo II é um instituto religioso de natureza clerical. O que significa isso? Na verdade, estamos caminhando canonicamente para sermos isso. Né? Mas seria um instituto que visa formar futuros sacerdotes para a igreja através da vida religiosa, que não é uma consagração, uma etapa de formação sacerdotal como funciona o sacerdote secular, ou sacerdote diocesano, que é chamado. Né? Nós temos uma formação religiosa específica porque nós portamos conosco um carisma, uma identidade religiosa. Né? Para quem é leigo de tudo e não entende, vida religiosa, os franciscanos, os carmelitas, os beneditinos, todos fazem parte desse grande acoplado à igreja que é a vida religiosa, a vida consagrada religiosa. Só que cada um desses possui uma identidade, um carisma. Então os beneditinos possuem um carisma, os franciscanos possuem um carisma, e nós, Fraternidade São João Paulo II, possuímos um carisma que é expresso pelo lema Totus Tus e Exuper Mariam. Justamente por ser Fraternidade São João Paulo II, nós trouxemos o lema pontifical de São João Paulo II, que é o Totus Tus, ser todo de Jesus por meio de Maria. A nossa missão, ela tem um tripé, que é santificar o clero, restaurar as famílias e salvar a juventude. Um dia, quando a gente estava falando sobre essa missão para uma freira portuguesa, ela falou, olha, são ambiciosos, né, com aquele destaque português. E, de fato, existe uma ambição, mas nós acreditamos que não é uma ambição do nosso coração, mas uma ambição do coração de Deus, que passou, em primeiro lugar, para o coração de São João Paulo II, o grande Papa Peregrino da Igreja, que desejava também a santificação do clero, a salvação das famílias e a restauração da juventude. E também passou para nós enquanto fraternidade. Como é que acontece a santificação do clero, a restauração das famílias e salvação da juventude? Através daquilo que diz São Paulo em 1 Coríntios 9:22. Fiz-me tudo para todos a fim de salvar a todos. Então, onde houver um sacerdote, uma família ou um jovem, lá deve estar a Fraternidade São João Paulo II se fazendo um com eles, para que, estando entre eles, embora muitas vezes não faça parte daquela realidade, possa atrair aquelas pessoas para Cristo. Então, os jovens, se nós evangelizamos, nem sempre nós encontramos eles numa realidade de igreja. Então, como que a Fraternidade São Paulo II faz para atrair? Entra na realidade do jovem. Entra na linguagem do jovem. Entra na dificuldade do jovem. Para poder atrair aquelas pessoas para Cristo. E claro que isso tudo é exemplo daquilo que São João Paulo II fazia. Né? O nosso modelo inspirador, nosso modelo principal é São João Paulo II. Hoje, enquanto realidade de consagração na fraternidade, nós temos o quê? De vida. A vida religiosa masculina e feminina. Os irmãos que são religiosos e estudam para ser padres, nem todos serão. Existe a possibilidade de ser apenas irmão. Claro. Também existem as irmãs, as religiosas. Hoje elas são em 8 irmãs
e algumas vocacionadas internas, elas começaram um pouco depois da gente, mas eu tenho certeza absoluta que elas serão em número muito maior do que a gente. Primeiro, que as mulheres são mais generosas na hora de dar sim a Deus. Segundo, que elas têm muito mais vocacionadas do que nós temos de vocacionados. Então, elas serão muito mais numerosas que a gente. Isso é um fato que a gente já aceitou. Em poucas palavras, isso é a Fraternidade São João Paulo II. Viu? Eles não são uma banda. Exato. O mais importante é isso. Mas a santificação do clero me chama um pouco de atenção. Como que a santificação do clero é feita pela formação de sacerdotes? Sim. A palavra que Deus dava para o nosso fundador era a restauração do clero. Deus pedia para o nosso fundador um novo sacerdócio. Só que, obviamente, nos tempos que nós vivemos, isso nem sempre é muito bem compreendido. O que vocês querem dizer com um novo sacerdócio? Vocês são melhores do que os outros? Quase um protestantismo. Ou então, sei lá, estão querendo inventar um sacerdócio que não existe? Não. Nós queremos o sacerdócio segundo aquilo que nosso Senhor instituiu como sacerdócio. O sacerdote é exemplo daquele que é o único, eterno e sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa ideia de sermos sacerdotes santificados, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a restauração do clero, essa é a santificação dos sacerdotes, nesse novo sacerdócio que Cristo nos pedia. Óbvio que isso ia dar, má interpretação. O nosso bispo, com toda a sabedoria do mundo na época, Dom Fernando, disse para nós, alterem o termo para santificação do clero. Por quê? Porque a igreja sempre rezou pela santificação do clero. Então, vocês vão continuar fazendo isso. Como que a fraternidade faz isso? Em primeiro lugar, o que Cristo nos pede? Nós formarmos santos sacerdotes a começar de nós. Então, se somos um instituto que visa sermos futuros sacerdotes, que sejamos sacerdotes santos, que sejamos sacerdotes sérios, que tenhamos uma boa formação, que tenhamos amor e obediência à igreja e aquilo que a igreja nos pede em quesito de formação. Então, o primeiro ponto é esse. Pela nossa vida de santidade, sermos futuramente sacerdotes santos, Eu agora, com a graça de Deus, menos de um mês, um sacerdote santo, com a graça de Deus, eu e o irmão Barnabé. Eu até brinquei com eles, quase beijei a mão. Mas opa, espera, ainda tá quase. Alguns dias ainda. E depois também pela nossa oração e pelo nosso serviço. Então nós estamos sempre disponíveis aos sacerdotes que precisam da Fraternidade São João Paulo II. Seja com auxílio pastoral, seja com a oração, seja com algum tipo de serviço. E até mesmo a gente pensa futuramente, ainda algo muito novo para nós, mas algum trabalho de acolher padres doentes, padres idosos, é algo que está no coração de Deus, mas também no coração do nosso fundador, mas ainda não existe um trabalho concreto. Mas a ideia basicamente seria essa. Que legal. O meu cunhado, ele é seminarista, mas ele é da Oblatos de Cristo Sacerdote. E eles têm um trabalho de acolhimento de padres doentes, é bem legal, cara. O carisma deles O carisma deles é esse aí. Cuidar dos padres. Cuidar de padre. Eu achei interessante, eu não conhecia. Quando ele foi entrar, eu falei, como é que chama esse negócio aí? É para os nossos tempos, Bem interessante, E vem cá, vocês têm que usar essa pulseira de fé? O que é? Eu não quis falar aquela hora que eu vi ele, eu não sabia. O que representa nosso isso? de consagração à Virgem Maria, Uau, legal. Para quem não sabe, João Paulo II tinha como livro de cabeceira dele, e por isso que ele escolhe esse lema Totus Tuus, lema do pontificado, por causa de São Luís Maria Grignon de Montfort. Para quem não sabe, ele escreve o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, onde São Luís Maria Grignon de Montfort apresenta um método de consagração. Um método que ele supõe, ele chama de escravidão a Jesus por meio de Maria Santíssima. E daí a cadeia, como um sinal de uma escravidão, onde você entrega tudo o que você tem, o que você é, as suas orações, os seus méritos, tudo que você tem diante de Deus, você consagra a Jesus por meio da Virgem Santíssima. Então, na fraternidade, faz parte da regra de vida nós sermos consagrados pelo método de São Luís Maria, e porque João Paulo II teve como seu caminho de santificação. Tanto que não por isso escolheu, tanto que por isso escolheu como lema do pontificado Totus Tuus, que ele não tirou do nada, mas ele tirou do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort. E a concepção também da aparência física é uma regra? Por exemplo, ter cabeça raspada, deixar barba, Sim, os etc. irmãos também. Ah, é? Sim, todos os irmãos precisam, Os que têm barba têm que deixar barba. Os que têm, isso é importante dizer, Nem todos geneticamente são favorecidos. Minha barba é toda falha, assim, parece uma barba de criança. Tem uma história de que o irmão Samuel não tinha barba e que o padre fez uma oração por ele. Foi uma bênção de São Pio pra eu ter barba. Dele. Real mesmo. Ele pediu o juízo e a bênção de São Pio. E a barba, com a bênção de São Pio. Até agora eu tive a barba, o juízo começando a pegar. Mas é interessante porque a maior parte de vocês, e eu vejo isso, que as congregações que atuam dessa forma, dessa concepção da música, elas, não sei, porque vocês são novos, a formação da congregação, se você comparar a história, Sim. E graças a Deus, vocês são muito conhecidos. E essa concepção da música ajuda. Pelo menos eu vejo, Por exemplo, o Frei Gilson, Sim. os carmelitas e tal. E isso atrai muita vocação?
Tem muita pessoa que fala, pô, peraí, deixa eu entrar lá. Deixa eu conhecer Como é eles, que... né? Isso atrai mesmo? Ou a música é um... O que é a música pra vocês, assim? É engraçado isso, é um ponto delicado, né? Mas a fraternidade começa, enfim, com esse desejo de sermos isso que eu falei até agora. A gente nunca pensou em música. A gente nunca pensou em ser igual vocês falaram, né? De ser algo nacional, assim, né? Conhecido. Uma atração, de ser conhecido, Nunca, 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 nunca. De ter agenda, de fazer missão com o Ministério de Música, nada disso. Né? Acontece que as músicas Nosso Senhor quis dar, né? Um período, tem toda uma história também onde nascem as composições, não sei se nós vamos ter tempo de contar aqui, mas onde nasce e aí a música entra na história da fraternidade como algo querido, desejado, sonhado por Deus. Né? Então, não foi algo que a gente pensou, que a gente planejou, a gente nunca sentou e colocou num caderno, assim, e se a gente, né, ir pro estúdio, gravar música, quem sabe vai atrair vocação, né? Não, quem sabe vamos ter, sei lá, uma forma de tornar o carisma mais conhecido. Não, nunca foi assim. Acontece que as músicas que nós cantávamos diante de Jesus Eucarístico, porque nós temos, por regra de vida, 1 hora de adoração diária, meia hora contemplativa, né, em silêncio, diante de Jesus no período da manhã, e na parte da tarde uma oração comunitária. Né? E aí nós cantávamos nossas músicas que Nosso Senhor nos dava na hora das adorações. E aí das adorações nasceram as músicas que hoje nós cantamos no palco. Né? A gente sempre fala que a gente não foi feito pro palco, mas pros altares, pras capelas. A gente sempre foi o ministério da paróquia, né? Não é o ministério da paróquia. Entendi. E aí é engraçado, né? Que a gente sempre fala assim, não, a gente achava que era ruim. Agora a gente tem certeza, só que aí Deus já colocou a graça. Exato. Porque, assim, tudo que aconteceu no ministério foi a mão de Deus, né? Tudo. Porque a gente não tinha pretensão, as missões eram missões sempre ali. A gente era sempre foi o ministério da paróquia, né? Da comunidade. E aí, hoje, assim, a gente colhe os frutos através do ministério. Muitos frutos, assim. Não só de vocações, né, irmão? Mas também testemunhos com as músicas, né? E a gente sabe que isso não é conversão, né? Isso não é por nenhum mérito ou né, enfim. Iniciativa nossa. Iniciativa nossa, nem um pouco. É Deus que foi colocando. Mas é por isso que tá tão certo. De verdade. Exato. Eu falo pelo podcast aqui, nós começamos há pouco tempo e é impressionante, assim, a gente vai dando um passo e Deus vai botando no chão, cara. Não sei explicar isso pra vocês. Eu cheguei até me arrepiar. Se eu pegar no bastidor e contar a história do negócio aqui de 5 meses, vocês vão falar, como é que pode, né? Uma coisa assim. E a coisa foi acontecendo, e a gente foi publicando, e os vídeos foram dando uma repercussão que a gente nem imaginava. Sim. Pensei que eu ia publicar isso aqui e dar 200 visualizações, sabe? O negócio começou a explodir, assim, e eu falei, nossa, graças a Deus. E até sobre isso que você falou, assim, né? Abrindo um parênteses aqui, falando do meu coração. O Senhor coloca no coração, eu vou dizendo, né? Mas é uma realidade que hoje eu enxergo, que é fruto do tempo onde nós vivemos, mas que afeta a igreja em que nós estamos no tempo onde nós vivemos. Que é o quê? Um mundo profundamente que anseia muito as coisas para si, muito egoísta, sabe? Então, é a minha música, mas não é a minha música para Nosso Senhor, não é a minha música para a igreja, não é a minha música em prol de um projeto de evangelização, é a minha música para mim, pro meu estômago. É o meu podcast para mim, pro meu estômago. É a minha pregação, mas é o meu ministério, a minha pregação do meu jeito, para que dê frutos para mim, para que o meu nome seja conhecido, para que eu tenha uma agenda internacional, para que eu vá para os lugares que tenha o maior público da igreja católica, para que eu esteja um dia pregando, não sei o que lá, sabe? Então, assim, eu me questiono até que ponto é uma iniciativa de Deus que para Deus volta. Uau. Ou será que é algo só para mim? Entende? Mas isso aí é uma linha muito tênue. Exato. Que você tem que vigiar continuamente, diariamente, para que isso não aconteça. Perfeito. Eu tento fazer... porque assim, aqui a gente é pequeno, dá pra falar, né? Comparado a vários outros. Mas, como a gente é muito regional ainda, vocês são nossa atração nacional, acontece de, às vezes, o lugar... reconhece, eu baixo a cabeça, falo, por favor, não me reconheça, sabe? Não quero, é isso. Não quero ser reconhecido nem um pouco, que eu não quero, eu falo assim, que eu sou... Não é essa a busca, né? Não é, e assim, a gente chama muita gente aqui inteligente, sabe? Pessoa que vem aqui dar uma aula de alguma coisa, sabe? Uma coisa assim. E eu falo que eu sou burro demais, eu chamo alguém inteligente para falar sobre a nossa religião, porque não dá. E é uma concepção exata do que você está falando, perfeito, assim, a posição. E o que você falou da linha tênue, por quê, né? Porque existe uma diferença entre você fazer as coisas para Deus
e fazer as coisas de Deus. É. Porque existem pessoas que fazem coisas para Deus, mas a pergunta é, Deus te pediu para você fazer isso? Deus te pediu para você ter uma agenda lotada? Deus te pediu para que você faça o teu nome ser conhecido, para que você tenha, sabe? Então, assim, e qual que é o critério para você discernir entre essa linha tênue que você falou? A Sagrada Escritura diz, né? Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Então, assim, o teu ministério, aquilo que você faz para Nosso Senhor, como que eu vou saber se isso é de Deus? Deus me pediu ou não? Quais os frutos que tem dado? O fruto que tem dado é a quantidade de seguidor que eu tenho no Instagram? O quanto a fraternidade está sendo conhecida nacionalmente? O quanto de like nós temos? O quanto de ouvintes que nós temos no Spotify? O quanto de likes nós temos no YouTube? De views? Não, não é isso. E um dia eu fiz essa oração para Jesus. Falei, Senhor, se for da tua vontade que a gente continue fazendo o que estamos fazendo, uma coisa eu te peço, que o Senhor me faça colher os frutos. Eu pedi para ele, e eu lembro dessa oração e falei para o Nosso Senhor, os frutos não é como vocês cantam bem, como a música de vocês é legal, porque o arranjo que vocês fazem, porque o DVD novo de vocês ficou... Não, os frutos são o quê? Os testemunhos. Pessoas chegam para mim e falam, irmão, a tua música é minha música de conversão. A tua música marcou minha história, como eu escutei de uma senhora uma vez. A tua música marcou minha história, a música Terra Seca, porque é uma música que eu estava há 20 anos numa depressão que eu não conseguia levantar da minha cama. E quando eu escutei a música de vocês, eu fui curado. E eu recebi vida de novo. Pessoas que dizem de curas, assim, coisas extraordinárias. Então, assim, os frutos que eu vejo são esses. Então, assim, hoje eu tenho consciência do que nós fazemos é para Nosso Senhor e é de Nosso Senhor, não por causa dos resultados. Resultados são diferentes de fruto. Então, assim, é muito disso que você falou. Justamente porque a gente nunca quis isso, é que eu enxergo hoje. É vontade de Deus. Porque se dependesse da gente mesmo, da nossa capacidade... Tem artista que canta muito mais do que a gente, que toca muito mais... Que a performance é muito melhor do que a nossa. Eu reconheço, eu não sou cantor, eu sou um freio, sou um religioso. Eu sou um religioso e não mais do que isso. Mas por que tem dado fruto? Porque Deus quis assim. Perfeito. Deus quis assim. Então a música na fraternidade ocupa esse espaço. De ser aquilo que Nosso Senhor quis pra gente. E eu digo com muita clareza isso e faço questão de dizer aqui, porque eu acho que eu nunca disse isso publicamente, mas vou dizer aqui hoje. Pelo tempo que Nosso Senhor quiser. Se amanhã ele não quiser mais o Ministério da Fraternidade tocando por aí, nos eventos católicos do Brasil, louvado seja Deus. Bom, a gente vai voltar para nossa paróquia, para nossa comunidade e derramar a nossa adoração ali. Porque a música começou diante de Jesus Eucarístico, é para lá que ela vai voltar. Não é para os palcos. Então que o resto da nossa vida permaneça assim. Não, é isso. Claro. Uma coisa assim que também a gente partilha muito, né? Porque às vezes todo mundo consegue juntar muitas pessoas num lugar, fazer um show, fazer um retiro, ou fazer, sei lá, uma apresentação, né? Ou até mesmo um podcast. Quantos podcasts, né? A gente tem... É fácil, vamos dizer assim. Quando você quer ter força de vontade, você vai lá e faz. Mas atrair pessoas é uma coisa. Agora, atrair a presença de Deus para que no meio daquelas pessoas a presença dele se manifeste com curas, libertação, com graça, com frutos, aí é outra coisa, né? E a presença dele se atrai com sacrifício, né? Com a entrega. O lugar é dele. Então a gente sempre partilha isso, assim, é muito fácil a gente, né, você monta um palco, monta luzes, isso o humano consegue fazer, né, as nossas próprias forças, mas a gente precisa entregar mesmo e fazer as coisas com Deus, né, aquilo que Deus não só pede, mas atrair a presença dele, para que aqueles que estão ali também possam beber dessa graça, né, então acho que é algo que a gente sempre partilha também. Sim. Bonito, isso eu não seria honesto se eu não falasse. Tem uma amiga nossa aqui, chama Thaís Hidalgo. Ela até veio hoje aqui, queria conhecê-los, mas acabou não tendo horário para isso. E ela tem uma história muito bonita com Terra Seca, porque parece que a avó dela estava doente no hospital e ela foi chamada para se despedir, né? E no momento que ela estava no carro indo, ela foi escutando a música Terra Seca e aquilo foi acalmando ela e tudo mais. Mas quando ela chegou no hospital, a avó dela já havia falecido. E ela ficou, e essa música marcou esse evento para ela. E ela diz que ela se acalma bastante quando escuta essa música, por causa que ela já estava apreensiva quando indo, né, para o hospital. E ela falou, Bruno, você conta para eles, por favor. Eu falei, claro, fica tranquilo. O recado tá dado. É isso. Com certeza. E já, Terra Seca foi buscar meu acampamento, cara. A camiseta homenageando aí. Terra Seca, pô. Foi a primeira música católica efetiva que eu escutei, porque antes eu não tinha esse contato com a vida religiosa e com... Não era católico. Era católico de BGE. Nós não éramos católicos, não né, efetivamente. Convertido. Sim. E aí foi a primeira, assim, que eu escutei, né, nem sabia, nem conhecia vocês, nem nada. E foi
bem A impactante. gente fala que a né? fama de Terra Seca nos precede, né? Terra Seca é mais famosa que a Fraternidade João Paulo II, essa é a verdade. Exatamente. Mas Mas embora a seja nossa favorita a nossa favorita é Jardim. Jardim. Com certeza. É especial pra Olhando pra ele, né? Jardim. Jardim, mas com certeza. Pra mim, Jardim realmente é uma música que eu me emociono toda vez que eu escuto, assim, eu acho muito bonito, de verdade. Né? E como é que é a vida de vocês em comunidade lá? Assim, a vida é um seminário que vocês vivem? Como que funciona? Porque vocês são uma comunidade de aliança Sim, vida religiosa, sim. e de vida aos religiosos, certo? Exato, exato. Nós moramos juntos, moramos num convento. Na verdade, hoje nós temos 2 casas, né? O nosso fundador ele é reitor de um santuário lá em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro, chamado Santuário Mãe dos Aflitos. Inclusive, é quase que vizinho do santuário do Padre Marcelo Rossi, né? É bem próximo. Nós somos do mesmo setor, inclusive. E aí os irmãos, junto ao santuário, tem uma casa que a gente chama de Casa Apostólica, onde moram 7 irmãos. 8 com o padre. 8 com o padre. O irmão Joe mora lá, que são os irmãos que auxiliam no trabalho pastoral lá na paróquia. E no santuário, né? Porque é uma paróquia grudada com o santuário. Então, Entendi. as duas realidades. E mais ou menos uns 40 minutos de distância sem trânsito, com o trânsito de São Paulo pode chegar a 2 horas e meia, 3 horas de distância, nós temos o nosso convento, que é no Pico do Jaraguá. Aí nós moramos lá em 20 irmãos. Né? E aí lá ficam os irmãos que estão passando pelo processo inicial de formação e os irmãos que auxiliam na formação dos irmãos. Né? Então eu, o irmão Barnabé, que vai se ordenar sacerdote comigo também dia 29 de junho, nós auxiliamos na formação dos irmãos e mais outros irmãos que também estão lá. E aí quando perguntam pra gente sobre vida comunitária, sobre vida fraterna, enfim, né? Sobre como é vivermos juntos como irmãos, eu sempre dou esse exemplo porque pra mim é algo muito claro, né? Nas famílias que nós temos, todos nós temos algumas dificuldades, naturalmente. Sim. Todo mundo cresceu ali, sei lá, com o seu irmão, ou com seu pai, com sua mãe, tinha algum conflito, alguma coisa, porque isso é natural. Isso faz parte das nossas famílias, a gente tem que aprender a lidar com isso. E é esse ambiente pequeno, familiar, que ensina a gente a conviver com um ambiente maior entre as pessoas, seja trabalho, seja nos estudos, na igreja e por aí vai. Se na família, que são todos criados com a mesma educação, que carregam o mesmo sangue nas veias, já existe dificuldade, agora vocês calculam uma comunidade onde vem cada um de um canto, cada um com uma formação, cada um com uma cabeça, cada um pensa a coisa de um jeito. Então lá em casa nós temos um irmão que é de Minas, temos outro irmão que é do interior da Bahia, temos um outro que é de São Paulo mesmo, então cada um de um canto. Então vocês calculem como é que é essa junção ali dentro de uma casa. Nós vivemos como irmãos. Né? O que eu quero dizer com isso? Que nós não somos simplesmente as pessoas imaginam um mosteiro, né? Um convento, né? Imaginam aquela coisa, né? Os irmãos todos entrando assim na fila. Não, nós somos como uma família normal, né? Com a diferença de que nós vivemos ali uma consagração específica a Deus. Então a nossa rotina não é a rotina de uma família normal, mas uma rotina que contém oração, trabalho e estudo. Né? Então a nossa realidade é essa. E também os apostolados. Então a nossa realidade é essa. E isso vivendo como irmãos. Eu gosto de uma frase, se eu não me engano, é do documento A Vida Fraterna em Comunidade, de São João Paulo II, onde ele diz que a vida comunitária, a vida religiosa, não é um aglomerado de cristãos em busca da perfeição pessoal. Como se eu tivesse entrado lá para que eu seja santo. Porque eu fui chamado por Deus. Porque o autorreferencial que eu falei antes, né? Porque a minha vocação para minha auto-aperfeiçoamento, né? Não. Mas lá nós estamos porque nós entendemos que existe um chamado de Deus para nós e que existem outros irmãos que foram chamados, assim como eu, para viver o mesmo carisma, uma mesma vocação, uma mesma espiritualidade, uma mesma missão, um mesmo apostolado. Então São Paulo fala da realidade de igreja comparando a um corpo, né? Onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Claro. No Instituto de Vida Religiosa acontece a mesma coisa. Então eu tô saindo aqui para vir para missão, para poder tocar e cantar e evangelizar, mas eu tô saindo porque teve um irmão que passou minha roupa em casa, porque a gente que lava, passa, cozinha, a gente que faz tudo, né? Sim. Teve um irmão que lavou minha roupa, passou minha roupa, que cozinhou para que eu pudesse estar aqui, né? Então eu acho que no fundo a missão acontece nessa realidade, né? Dentro desse ambiente de vida comunitária. E eu sempre digo isso, né? As pessoas olham a gente pro palco e vê a gente muito feliz, animado, pulando. As músicas da fraternidade são muito pra cima, assim, né? E perguntam, nossa, mas essa alegria... As pessoas que viverem, entrarem no nosso convento, vão contemplar no nosso convento a mesmíssima alegria que nós manifestamos no palco. A gente não tá ali como artista para fingir uma alegria. Nossa, vamos fingir que a gente é feliz aqui. O pessoal gostar da gente e chamar de novo. Muda. Não, a nossa alegria é essa. O que nós somos aqui, a gente vai ser no palco, a gente vai ser no convento, a gente vai ser no apostolado, e onde quer que seja, né? Essa é a nossa realidade no convento hoje. Não, mas eu vendo, assim, vocês, até quando eu fui pegá-los lá, eles estavam passando som, e eu percebi isso
rapidamente, a mesma coisa que eu vejo nos vídeos são vocês pessoalmente. Verdade. É verdade, né? Aham. E isso é importante, porque já aconteceu da gente falar com pessoas que já vieram de outros locais. Não, e a pessoa não é a mesma pessoa. Entendeu? Não é. Fala gravando, de repente, olá. Exatamente. Aquela Ou- coisa, ou, né? ou, tipo assim, a pessoa tá falando aqui com você, irmão, de verdade, tá ali fora falando com você, aí do nada ela faz um vídeo assim e já começa a falar diferente. Muda até a entonação. Exato, assim, não é a mesma pessoa. E Mas acontece. pra nós tudo bem, né? E eu tô falando isso não Somos pra denegrir os outros, mas para parabenizar vocês. Porque realmente é mesmíssimas pessoas, cara. Sim. Mesmíssimas, assim. Eu penso assim, né? Cada um tem uma realidade, né? Inclusive nesse ambiente que nós acabamos entrando, né? Que não é o nosso coração, acabou entrando, que é um ambiente artístico, existe também a realidade cênica. Né? Existe a realidade Lógico. Eu não gosto de chamar assim, mas vocês vão entender. Da performance, Uhum. entende? A expressão, né? Da Como se expressão, posicionar. exato. Isso a gente entende que existe. Para nós, da Fraternidade São João Paulo II, isso não é uma realidade que a gente faz, assim, que a gente força. Não faz parte de quem nós somos, entende? Nós somos o que nós somos. A gente não... a grande questão que eu já tive com o meu fundador foi essa, né? No começo ele dizia pra mim, você tem que ter presença de palco, você tem que não sei o quê. E eu falava, padre, eu não sei fazer isso, né? Eu só aquele negócio ali. Hoje eu consigo, eu tô mais desenvolto, assim, no sentido, sou menos tímido e tal, porque eu falo que eu sou o cômodo da timidez, né? O Joe também me entende que tá comigo, a Maria também é um Eu pouco também tímida é. também. Então, Um o pouco padre fala que é o pouco grupo de dos generosidade. fleumáticos. É. O trio aqui. É a trindade aqui. Dos fleumáticos. Mas é uma coisa que, assim, pra fraternidade não... A gente nunca combinou com essa ideia de performance. Uhum. De ser alguma coisa que... As coisas sempre fluíram muito naturalmente, né? As pessoas gostam da fraternidade por causa da espontaneidade. Da gente ser quem nós somos, né? E de verdade, acho que diante de Deus a gente tem que ser isso mesmo. Não tem que forçar nada, não, né? Pra ser agradado ou pra agradar a Deus. A Né? única coisa que eu tenho que forçar é a minha dança, que eu danço mal pra caralho. Pelo menos Pelo menos isso aí tem que... Mas é doido. Eu fico pensando, né? A gente tem as partes do show que a gente faz coreografia, essas coisas. Acho que a gente nunca... Eu tô pensando nisso aqui agora, né? A gente nunca na vida parou, por exemplo, na frente de um espelho, igual aqueles Vamos filmes que a gente vê de ensaiar. High School Musical, aquelas coisas que eles ensaiam, coreografia. A gente nunca parou pra ensaiar. A gente dançava nos nossos grupos e a gente deu uma adaptação pro show, porque a dos grupos o grupo é muito difícil de fazer, a gente não consegue fazer aquela coreografia. A gente faz uma adaptada ali pro show pra acontecer, pelo menos a gente ficar junto ali, né? Pra não ficar esquisito. De vez em cada quando um, erra né? ainda e segue a vida. Ali é nosso momento de adoração, de ser livre diante de Deus. Então, na Fraternidade João Paulo II é isso mesmo. A adoração é diferente, cada um Não, faz de um jeito. para- imagina. ele falando, eu lembrei da gente, quando a gente serviu no FAC como anjos, a gente não conseguia acompanhar as danças. A gente olhava assim, a gente... O negócio é as palmas, né? E olha lá. Tipo, né? é muito exatamente. difícil, mas enfim. Não tinha como. Existe um trabalho por trás, né? Enfim, pessoal dedicado que cria a coreografia, Sim, mas sim. muito difícil acompanhar. Exato. Mas o nosso fundador gosta. Ele gosta muito de dançar, né? Gosta de dançar. Ele gosta de dançar? Gosta. E ele dança. Ah, é? Ele dança. Ele acompanha. Mas ele é jovem, né? Quantos anos Sim, tem? ele fez 47 anos. 47 anos agora. 47, Esse Pensei que era mês, mais novo. inclusive. Não, mas 47 é jovem. Ainda hoje em dia, né? Hoje em dia 40 vai casar. Não é verdade? Sim. E Magda, como é que é a vida da leiga consagrada? Então, Você tem sua vida e você pensou, vou fazer uma adoração lá no convento. Como é que é? nossa, e eu tenho saudade. É? Porque antigamente era assim, né? Era mais Mas fácil acesso, né? era mais fácil, né? Porque hoje fica bem longe, assim, da minha casa pro Jaraguá, pro convento. Conheço a fraternidade fazem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos. Mas de leiga consagrada mesmo, participei da primeira turma de consagração. Então, primeiro vieram os irmãos, né? Aí depois os leigos consagrados. Quando o padre foi pra minha paróquia, né? Aí eles foram pra paróquia, eu era paroquiana, eu e a Sofia, que é outra menina também que canta, que é minha irmã. E aí a gente conheceu a fraternidade. Em 2015 isso, né? 2015, metade de 2014 Pra 2015. para 2015. Mas tem uma paróquia, então, que vocês... que a diocese entregou pra vocês. Hoje é a paróquia onde o nosso fundador ele é pároco, né? Entendi. Não exatamente nosso, mas hoje está aos nossos cuidados. Né? Entendi. Aí você frequenta a paróquia. Aí eu frequentava, hoje a gente mudou de paróquia, né? Mas antigamente era a paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E aí o padre foi para lá, a fraternidade foi, nós conhecemos, né? A fraternidade tinha 2 anos, né, de fundação, Sim. mais ou menos. E aí veio os leigos, porque o padre começou a observar que muitos leigos se aproximavam, e aí iam para as adorações, então a gente ia para as adorações no Verdade. convento. Era muito bom. Era menor, a fraternidade não era nada conhecida, assim, não tinha Sim, nada. não tinha terra seca. Não tinha nada. Ninguém queria ir. Era a pré-história da fraternidade. Pré-história. E aí a gente frequentava, os jovens iam, vamos lá. A gente combinava e ia participar da adoração lá. E aí ficava, né, a adoração, aí o café, aí a partilha. Rezava as não sei o vésperas quê. depois, por aí vai. E assim ia, né? Então, aí depois dos leigos veio as irmãs, né? Então, aí vieram as religiosas, né? E o leigo consagrado ele transborda o carisma nessa missão no dia a dia, né? Então, ele transborda o Totus Tuus Super Maria na missão. Então, assim, eu acho até engraçado essa questão que o irmão falou, né? Da ambição do coração de Deus, porque todas as formas de vida que Deus colocou na fraternidade hoje mostram justamente isso, né? Então, assim, tem a realidade dos irmãos religiosos, tem os leigos com as famílias, e agora a gente tem uma realidade com as famílias jovens, né? Sim. E tem muita juventude. Então, o leigo consagrado, ele faz o compromisso, né? Nós fazemos vocacional durante 1 ano, no mínimo 1 ano, né? Mas aí o formador e o padre vão sentindo ali. E aí nós fazemos esse compromisso, né? De ser um leigo consagrado e ser os braços dos irmãos, do padre, e disseminar o carisma, transbordar esse carisma, né? Na missão do nosso cotidiano. Então, O leigo tem uma coisa interessante, que ele tem um braço, ele chega num local que o religioso não chega. não chega. Perfeito. Naquele dia a dia de ser Jesus no seu trabalho, você é professora, né? Isso, eu sou professora de ensino médio, Nossa, História e Sociologia, e olha a coisa que eu mais gosto de fazer. Marte. E Olha, ela é formada na PUC, então você vê, realmente. E é católica, hein? E católica. Olha, foi... Vencemos, né, meus irmãos? Vencemos, enfim. Olha, foi... Mas foi engraçado, porque a minha consagração foi bem no meio da faculdade. Então, foi assim, quando eu conheci a fraternidade, eu também conheci ali essa caminhada e pude... Foi o que me sustentou na faculdade, porque, sinceramente, era muito difícil, né? Então, aí hoje dou aula para o ensino médio e muitos alunos acabam conhecendo a fraternidade, aí vão nos grupos também. É um colégio confessional, então... legal. A gente tem a total liberdade, assim, de poder falar sobre a fraternidade, falar sobre... E entre outras coisas, né? Mas acho que um dos lugares de maior, assim, que mais vem essa questão de, os irmãos não conseguiram chegar, foi, por exemplo, na universidade, né? Eu convivi com realidades que talvez os irmãos e o padre não conseguiram. E eu achava que, assim, eu tinha até, né, partilhando, eu achava, falei, nossa, engraçado, passei como leiga pela faculdade, mas, assim, poucas pessoas... assim, não falei muito do carisma, não consegui, eu só sobrevivi, né? Eu ficava pensando, cara, eu só sobrevivi na faculdade. Mas não, é muito engraçado como só o sinal te anuncia e denuncia, né? Pois Então, foi muito engraçado que depois de um tempo, muitas pessoas vieram falar assim, nossa, eu conheci a fraternidade porque você estava lá naquela época e não sei o quê. E, inclusive, uma menina que veio falar comigo, que era minha amiga, protestante, e aí eu falei, nossa, ela passou pela minha vida e eu não consegui, assim, né? Nossa, hoje ela dá testemunho, né? Ela falou assim, tenho muita curiosidade para saber sobre como é voltar para Jesus, não sei o quê, mas quero saber da igreja. Então, depois de anos, fazem 7 anos que eu me formei. Então, é muito, muito engraçado. A gente Mas ela se converteu? Chegou a se converter ou não? Mais ou menos. Tá assim, mais ou menos não. Ela Porque não existe pecar. mais ou menos. Protestante, Caminhando. protestante que é Ave Maria. Caminhando. Mas eu sinto que essa questão do apostolado laical, né, é uma coisa que... Bom, João Paulo II, filho do Concílio Vaticano II, ali, protagonista, mas também filho do Concílio Vaticano II, era alguém que dizia muito disso, no protagonismo do apostolado laical. Né? O nosso mundo hoje é um mundo que hoje não escuta mais como antigamente se escutava os religiosos, os sacerdotes. Antigamente, você pensa, né? Um padre era quase que o prefeito da cidade, né? Todo mundo respeitava. Os meus avós, os meus tios mais velhos falam de um sacerdote com toda a reverência do mundo. Hoje já vejo, por exemplo, meus primos, respeito, né? já não tem mais isso. Então, não tem esse negócio de... Assim, respeitam a minha vocação na minha família porque sabem da minha seriedade. Certo. Mas a imagem de padre, infelizmente, é a imagem de padre que se tem na novela.
né? O padre ali, o barrigudinho, guloso, que é mulherengo, quando não, né? Outras coisas, né? Mas sabe, irmão, eu acho que tá, graças a Deus, eu vejo assim que eu não sei dizer por qual motivo histórico ou social isso aconteceu, mas eu percebo que de um tempo para cá, me refiro a uns 5 ou até um pouco mais de tempo, parece que os católicos estão se tornando mais Estão católicos. se levantando. Sim. Eles estão virando católicos de verdade e tá tendo um avivamento. Sim, Percebo isso, sabe? sim. E a pessoa fala que é católica, estuda a fé racionalmente De fato também. se converte, né? Exato. Vive, Eu tô percebendo vive muito. Eu não sei se é esse boom que talvez a mídia, eu digo rede social e etc, deu. Sei lá o que que aconteceu. Sim. Sabe o que eu enxergo? Primeiro eu vou dizer, por que a fraternidade, o primeiro ponto que Deus pede pra gente é um novo sacerdócio? Porque a fraternidade foi fundada em 2012. Em meados de 2010, 2011, começou a surgir, explodir um monte de escândalo relacionado ao clero. Pedofilia, Uhum. padre que era mulherengo, se casava com uma mulher, lá tinha relação com uma mulher, né, padres que abusavam de não sei quantas pessoas e por aí vai. Então esses escândalos foram acontecendo e nosso fundador ele começou a ficar com crise com a relação ao sacerdócio dele, no sentido de que eu preciso fazer algo pelo clero. Ele é acompanhado pelo diretor dele, enfim, Deus suscitou a fraternidade de João Paulo II. E tô falando isso por quê? Porque eu me lembro de um professor meu da faculdade, padre Micael, salvista. Ele é uma bênção, assim, é uma cabeça, assim, crânio. Eu falo que as minhas pregações sempre tem 3 coisas, né? Sagrada Escritura, vida dos santos, claro, magistério da igreja e frase do padre Micael. Porque o tanto que esse homem me ensinou, um crânio. Literalmente, assim, ele dando aula de matrimônio, eu só não saí pra casar porque eu tinha convicção da minha vocação. Porque brilhante ele falando sobre a vocação, né? E ele dizia para nós que a história e a forma como Deus conduz a história é como um pêndulo. Tem hora que a coisa está puxada muito para um lado. O que o Espírito Santo faz? Puxa para o outro. Vem pra cá. lado. Ah, mas entrou muito num desequilíbrio. Puxa de novo. Até que entre no equilíbrio. São Tomás de Aquino dizia, a virtude está no meio. O excesso e a falta são ambos excessos. A virtude está no meio. Né? Então, é o que eu enxergo. Essa reviravolta de hoje estar surgindo uma série de sacerdotes que a gente pode olhar para a igreja hoje como referências. Eu poderia aqui citar nomes, mas são vários. Eu não vou citar para não ser injusto, mas que são padres que a gente pode olhar é o quê? É o Espírito Santo puxando de volta para esse pêndulo. Só que é um processo histórico. Uhum. Não acontece do dia para a noite. Exato. Não, com Né? certeza. Então, com o que eu vejo hoje, e por que eu comecei a falar dos leigos? Porque os leigos são aqueles que podem manifestar um rosto diferente na igreja que hoje nós, como religiosos e sacerdotes, não temos ainda credibilidade. Então, assim, eu vejo que os leigos devem possuir esse protagonismo no meio do mundo. Uhum. Como ela falou, de ser um sinal na universidade, de ser um sinal na escola. Por que eu tô falando isso? Porque, de verdade, gente, todo o meu coração, a fraternidade de João Paulo II veio hoje pro Mato Grosso do Sul. A gente vai fazer um show aqui que talvez muitas pessoas tenham um encontro com Deus, inclusive pessoas que não são de igreja, que não são católicas, que não vivem a sua fé. Só que eu não consigo acompanhar essas pessoas depois. Lógico. Eu não vim aqui pro Mato Grosso do Sul para mudar a história do Mato Grosso do Sul. Mas eu sei que se aquelas pessoas que estão ali, os leigos que estão participando ali, os jovens que estão participando ali, eles podem assumir o protagonismo da vocação deles aqui e mudar a história desse estado. Eu creio nisso. Eu creio porque, imagina, vamos pensar em um sim bem dado, São João Paulo II. Olha o que gerou no mundo. Pois é. Entende? Um outro sim bem dado, o Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova. Uhum. Um sim bem dado. Imagina se todas as pessoas que participarem do show hoje à noite derem um sim bem dado para Deus. O que eles não são capazes de fazer na história desse estado? Pois Né? é. Então, o que eu creio muito é isso. Só que, para isso acontecer, é preciso que cada pessoa, inclusive as pessoas que estão acompanhando a gente agora, assumam o protagonismo da sua vocação. A minha vocação, porque eu estou em evidência, a vocação da Magda, do irmão Joe, porque nós estamos em evidência enquanto Fraternidade João Paulo II, não é maior do que a vocação de vocês de serem pai e mãe de família, educadores do lar. Não é maior do que a vocação da pequena que está sendo gestada no teu ventre. Não, Deus sonhou algo para a vida dessas pessoas, entende? Para quem está nos escutando agora. Então, assim, se a gente assumisse, tomasse as rédeas da nossa vocação, eu tenho certeza que Nosso Senhor iria muito além na mensagem do reino que um dia ele, quando estava na terra, pregou. Só que qual que é o problema? A gente ainda está muito... Ah, não, tem outras pessoas que fazem. Ah, não, porque o rosário do Frei Gilson. Mas ninguém quer fazer o que o Frei Gilson faz. É verdade. Ninguém quer assumir a sua vocação como o Frei Gilson assume. Entende? Então eu vejo muito isso. Pessoas que são espectadores da vocação dos outros. Só que Deus não chama a gente para isso.
O nosso batismo nos dá uma dignidade, não apenas uma dignidade, uma responsabilidade que a gente precisa assumir enquanto vocação. Então, acho que falta esse protagonismo do leigo, inclusive, de assumir e dizer, poxa, a minha vocação deve ressoar tanto na igreja quanto de um sacerdote, quanto de uma freira, quanto de um frei. É Uma, verdade. uma coisa que eu acho que também tem muito a ver, assim, de uns tempos pra cá, as pessoas começaram a reconhecer o que é feio e o que é belo. Perfeito, Isso é perfeito. fato, assim. É uma vocação bem vivida, né? A pureza, um matrimônio ali que a gente encontra a perfeita entrega. Isso é belo. Qualquer pessoa, até a pessoa que está, sei lá, mais inserida assim na pior mentalidade do mundo, ela olha para aquilo e ela acha, ela pode não falar que é bonito, mas ela sabe que é diferenciado. Pode não assumir, né? Ela pode não assumir. E o mundo é feio, né? Às vezes a gente estava até conversando lá atrás, né? O mundo é atrativo, mas ele é atrativo quando o nosso coração é ferido e aí a gente tenta preencher com as coisas do mundo. Aí se torna atrativo, que a gente quer preencher com qualquer coisa, né? Que nem quem tá com fome vai come várias Tudo coisas. fica gostoso, né, quando Tudo tá com fica fome. gostoso. Mas quando você para e olha o que é belo de verdade, então eu acho que hoje as pessoas cansaram da feiura do mundo, a feiura do pecado, que é escancarada, né? E claramente, assim, hoje as pessoas sabem escolher, elas olham e falam, não, eu não quero mais isso para minha vida. Graças a Deus, eu acredito muito que lógico, eu acredito na profecia, né? A profecia do avivamento que tem se cumprido, mas eu acredito também que hoje o Espírito Santo mostra para as pessoas, né, aquilo que é belo e para as pessoas saberem diferenciar. Com certeza. E Magda, desculpa um detalhe que passou aqui. Sim. Quando o pároco mudou, você mudou com ele. Aí os leigos todos mudaram. Ah, entendi. Eu brinco que a gente também, a gente tem um padre que a gente adora muito. E a gente não é paroquiano, a gente é padroquiano. Onde o padre vai, se ele mudar lá, ele fez tudo da nossa vida. Participou de tudo, né? Com certeza. Da conversão e etc. Até da conversão. Hoje assim, os leigos, eles não são obrigados a transferirem de paróquia quando o padre é transferido. Exato. Né? Na verdade, é aconselhado que não faça. Exato. Mas tem a questão da fica aberto. E também, por exemplo, no caso da comunidade, eles têm que participar da vida paroquial, por quê? Porque o nosso fundador é a fonte do carisma. Sim. Então devem beber dele. Devem beber dele. Não tem como eles Só que existem realidades de leigos da fraternidade que derramam o carisma que eles recebem na fraternidade na paróquia onde eles estão. Então, que cuidam de grupo de jovens, que movimentam um trabalho que nós temos, que são as Shekinahs, né? Que são como células de evangelização, pequenos grupos que se reúnem nas casas para realizar uma formação ali, para conviverem, terem uma formação cristã, né? Para serem bem formados ali na fé, para serem acompanhados. Então, que realizam isso na paróquia onde eles estão. Né? Por exemplo, os consagrados que nós temos do Espírito Santo. Eles não estão na nossa paróquia semanalmente. Só que eles derramam o carisma onde quer que eles estejam. Então existe também essa realidade daqueles que não acompanharam o padre fisicamente falando, mas que bebem do nosso carisma e derramam na paróquia onde estão. E um detalhe, a concepção do carisma da juventude de vocês já pensaram em abrir uma escola? Assim, é um sonho da fraternidade, nós termos uma escola. Verdade. Sim, inclusive a escola que a Magda dá aula... O professor já tem, né? O padre, professores nós já temos. Até diretor, né? Nós temos o leigo consagrado que é diretor de escola. A escola que a Magda começou a dar aula, a princípio, o padre participou do projeto. Né, e depois, por N razões, acabou desvinculando. Não é uma escola da fraternidade, mas é uma escola que nós temos proximidade. Tanto que tem leigos consagrados que estão por lá, etc., né, que ajudam no apostolado. Nós temos uma célula dentro do liceu, né? Sim. Que é a escola onde ela trabalha. Mas nós temos esse sonho ainda, de termos uma escola. Tá lá debaixo dos pés São José. Exato. Lá em casa. Ele intercedendo por nós queremos que um dia isso vai acontecer. E é uma realidade, na verdade, uma realidade não, uma necessidade. A gente sente como uma necessidade. Claro, porque você pegar o jovem e ensinar ele... Você estava falando pra gente que a forma como você dá aula, que você passa também uma virtude. Sim. E isso que faz uma verdadeira conversão, necessariamente, né? Nossa, uma das coisas que eu mais escuto assim, né? Esses dias eu escutei de uma aluna, né? No primeiro ano do ensino médio, ela falou assim, professora, eu queria entender quais são as fontes que vocês usam aqui para a área de humanas. Ela é bem assim, né? Porque eu estava numa escola... Bem assim, né? Já deu para entender. Pode falar. Eu estava numa escola e aí a professora falava uma coisa sobre a família real, né? O Dom Pedro II, e aqui você está falando outra coisa.
Aí eu mostrei a fonte. Falei assim, olha, fonte primária, documento primário, né? Agora, existe, aí expliquei para ela, existe as vertentes da história e essas vertentes muitas vezes querem te induzir a certo pensamento político e tal, até expliquei. Ideológico, essa é a verdade. E aí falei para ela. Então, assim, lá no ensino médio a gente tem total liberdade, né? Os nossos professores de biologia, por exemplo, são ótimos. Não dá nem pra trocar no assunto monarquia aqui, cara, que já me inflama também. Mas... Nossa, coisa que eu mais gosto de falar, se tocar. Tocar é difícil. Até porque, por exemplo, o primeiro golpe político foi republicano. Exato. E aí é difícil falar isso aí, né? Nossa, eu falo tranquilo. Não, Gente, não sei, não posso... Eu falo. Como uma professora de história. Eu não tô nem... Eu falo. Lá eu tenho liberdade, eu falo. Tem aluno que não gosta, mas ele entende. E olha, nunca aconteceu de algum aluno vir falar alguma coisa pra mim assim. Levantar, né? Discutir, etc. Até porque eu mostro, eu falo, olha, eu não tô tirando da minha cabeça. É aqui, né? Eu tô mostrando uma fonte pra você. Não são vozes da sua cabeça, né? E algo que começa errado. Alguma interpretação com viés político, né? Algo que aconteceu. E algo que começa errado não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Resultado, não vamos falar assim. Vamos entrar nesse mérito, Deus me livre. Vamos falar de coisa boa, Vamos sobre a eternidade, né? Eu ia só fazer um adendo à questão da música, né? Que vocês falaram que não era o que vocês sonhavam, mas acaba trazendo a juventude, né? Muito. Então acaba sendo um viés dentro do carisma de vocês, né? Na verdade, é uma forma que nós enxergamos de viver o que eu falei de 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. Se você participar hoje de um show da fraternidade, nós não temos uma identidade enquanto ritmo de música. Vai encontrar músicas que são mais calmas, músicas country, música mais rock. Tem um reggae agora que a gente lançou há pouco tempo. No meio do show vai ter um momento onde vai dançar. Tem uma parte que eu coloco o boné pra trás e faço um rap. Né? Quer dizer, inclusive, essa questão do rap já me causou problemas no seguinte sentido, né? Inclusive, semana retrasada, passado ou retrasada, eu fui parar numa página, desculpa usar esse termo, mas pseudo-tradicionalista. Porque quem conserva a tradição mesmo, conserva aquilo que Nosso Senhor deixou como legado para a igreja. Então, esses pseudo-tradicionalistas que criticaram lá e colocaram, né? Aí tá a minha cara. Primeiro que ele colocou a capa do vídeo é uma foto do demônio com os seus ali, os outros demônios no inferno, né? Então, e aí a hora que você clica no vídeo aparece eu com o boné pra trás fazendo um rap. Só que tinha um contexto, eu não tô dentro do ambiente litúrgico, eu não tô na Santa Missa fazendo isso. Eu tava num festival católico de música. Enquanto tinha um palco principal, tinha um palco paralelo, onde tinha uma molecadinha andando de skate, onde eles colocavam uma batida de rap. E eu aproveitei daquela ocasião porque me chamaram para que eu pudesse pregar o evangelho com o rap. Se é Fiz-me Tudo para Todos, é Fiz-me Tudo para Todos. Tem gente que não vai escutar a minha música ministerial no palco. Tem gente que não vai escutar eu cantando Terra Seca e rezando. Tem gente que não vai escutar Jardim porque não entende a profundidade teológica da música. Só que é um moleque que gosta de rap. Como que eu vou alcançar ele? Entende? Sabe como nasceu, comecei a cantar rap, fazer o rap no meio do show da fraternidade? Num show que nós fizemos que eu percebi que a gente estava com o público que era de igreja aqui na frente e era um lugar aberto. No final, distante do povo, tinha uma pista de skate que tinha uma molecadinha andando de skate. Eu comecei a perceber o quê? Esses que estão aqui embaixo, eles são católicos. Eles vão na missa todo domingo. E os que estão lá atrás, que é quem mais precisa escutar essa mensagem, eles não estão nem prestando atenção no que eu tô cantando, estão nem prestando atenção no que eu tô pregando. Falei, quer ver eles prestarem atenção? Fui pedir o boné pra trás do menino tocar a guitarra com a gente, falei pra ele fazer uma batida e comecei a fazer um rap. Na hora eles param e prestam atenção, porque é diferente. Lógico, cara, vestido com... Entendeu? Todo estranho, o Frei faz isso, né? Então, pois é. E é o meio de nós fazemos tudo para todos. Então, assim, é a forma de atrair, exatamente o que você falou, de atrair a juventude, assim, porque eu acredito que teve um outro padre, professor nosso de filosofia na faculdade, que uma vez ele me falou, essa frase eu achei muito bonito, nós temos que pregar o evangelho com poesia. Isso não significa alterar o evangelho, porque o evangelho é evangelho. Né? Jesus dizia, né, desde os tempos de João Batista são os violentos que o conquistam o reino dos céus. Né? Então o evangelho é o evangelho, porém, existe uma forma de nós mostrarmos o evangelho como aquilo que ele é. Evangelho é boa notícia, é boa nova. Então, assim, a mensagem de condenação, de peso, de não, porque Deus está no céu com a prancheta, anotando seus pecados, fazendo te levar para o cesto dos infernos, porque o quinto tá cheio. Essa mensagem não converte, gente. A palavra diz, quem convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo. Qual que é a nossa mensagem? Fazer com que, de alguma forma, a palavra do evangelho que eu prego, abra um espaço no coração daquela pessoa. Seja jovem, seja sacerdote, seja família. Como eu falei, que é o nosso tripé. E à medida em que eu abro uma porta, dali pra frente é o Espírito Santo com aquela pessoa. Ela vai conduzir a abandonar o pecado. Né? Se aquele jovem que ouviu o meu rap ali no Festival Aleluia, ele escutava outras músicas, que levavam ele a beber, a usar droga, não sei o quê. Se o rap que ele escutou, que foi ali pregando o evangelho, se ele abriu o coração dele, ele teve uma experiência com o Espírito Santo vai revelar a ele que aquele caminho não é o certo. Entende? Só que assim, a música é a forma que nós temos de como que atrair, de como que dizer, olha, Jesus é também para você, na realidade onde você está. São Paulo dizia isso, né? Fiz em tudo para todos, embora não fosse um deles, para atrair. Eu não sou um rapper, eu sou um frei. Mas eu dou uma forma de estar no meio deles, atrair, falar a linguagem deles e falar, olha, vem para cá. O caminho do evangelho é o caminho que nosso Senhor sonhou para você. Entende? Então a música é um meio da gente fazer isso também. Vocês lá na fraternidade, vocês acabam cantando no convento música gregoriana ou não? A nossa liturgia das horas é cantada. Ah, legal, é toda legal, cantada. Legal. É. E aí nós temos alguns hinos em latim que a gente canta também. Enfim, coisas que se canta normalmente, né? O Pater Noster, Salve Regina, Regina Coeli, a gente canta também. Legal. Né? Quem vê a gente fazendo rap não imagina, mas a gente canta também. Nossa liturgia é com órgão e canto também. Deve ficar muito bonito, né? Porque vocês cantam muito bem. Nem todos os irmãos cantam, né, Diogo? Desafinados, né? Mas todo mundo junto ali dá pra no coro responder. vai. No coro vai. Entendi. E, pessoal, já também encaminhando pro final, até por causa do horário, entrego a vocês aqui formalmente o livro da Beata Laura Vicunha. Sempre vou fazer publicidade desse livro de graça e divulgá-la, que é realmente diferenciada. Eu mostro esse livro porque às vezes eu não sei se pessoas de outros estados vão ver isso aqui, mas ela é uma beata muito salesiana, né? Filha de Maria Auxiliadora. E eu sempre faço a divulgação desse livro, realmente é um livro muito bom. Entrego vocês, para quem for ler. Para verificar, da irmã Nilda Cavalcante Rangel. Claro, então, tá vendo? E realmente vale a pena, vale a pena. Tem uma passagem muito bonita, que é comecei a falar para vocês nos bastidores, não terminei, que é da Roseira da Obediência, que ela tava com uma amiguinha, e elas faziam parte do colégio, né? Nossa Senhora Auxiliadora, que existia na Argentina, e passou a irmã, que era a diretora, e falou assim, olha, planta esse galho seco aí, porque existia um momento de horta lá, vocês devem ter isso também lá onde vocês viram. Ela tinha que cuidar. Planta esse galho seco aí. Ela pegou e plantou. A amiga dela falou, não vou plantar isso aí, tá um galho seco de rosa, não vai virar nada. E ela virou e falou pra amiga, falou uma frase muito bonita, ela falou assim, olha, a irmã representa aqui pra gente, e essa importância da questão educacional na formação da virtude. Ela falou assim, a irmã representa aqui pra gente Deus. É mais fácil esse galho seco da rosa pela obediência do que ela errar. E ela pegou, plantou, deu rosa, e eles ficaram fazendo mudas durante muito tempo. Nossa. E dando para as pessoas, assim, dessa rosa. É uma passagem muito bonita. Leiam. Rezem para Beata. Agradeço, inclusive, aproveito a ocasião, rapidamente, né, de dizer que você contava um pouco da história, dizia da importância dela, dos votos que ela fez perante Nosso Senhor Eucarístico, né? Isso. E faz parte de um dos pontos da fraternidade, uma espiritualidade eucarística e mariana. Né? Então, até você que está escutando, ouvindo ou vendo esse podcast, que você se lembre da importância de estar diante de Jesus Eucarístico, né? A importância de você passar os teus momentos com o Senhor. Não existiu um santo, eu desafio alguém, um santo da história da igreja, que não foi mariano e que não foi eucarístico. Todos foram. Com certeza. Porque é a fonte da santidade. Então você que está ouvindo e escutando de alguma forma, que talvez esteja distante da Eucaristia, ou distante mesmo da adoração eucarística, né? Eu te convido a dar esse passo mesmo, de seguir o exemplo, né? Beata Laura Vicunha, de viver e fazer os teus votos também diante de Jesus Eucarístico. Às vezes não são os votos de pobreza, castidade e obediência como ela fez, mas talvez seja o voto de amar nosso Senhor, o voto de ser mais caridoso, o voto de se doar mais pela igreja, enfim, assim por diante. Com certeza. Eu agradeço muito a presença de vocês, de verdade. Eu queria muito feliz. A gente também. Eu queria falar muito mais coisas com vocês aqui. Tem vários assuntos que eu queria entrar, mas infelizmente não vai dar tempo. Polêmicas, entrar na questão das músicas. Dependesse da gente fazer 24 horas de podcast, mas não dá. Mas assim, a gente sempre deixa esse minutinho final
para uma mensagem de vocês, os convidados, aberto a todos. E a gente sempre encerra com o convidado, não é com a gente. Então, da nossa parte, abraço a todos. E deixo esses minutos finais. Deixo esses minutos finais. Essa aqui é a câmera de vocês, né? Qualquer uma, né? Para que vocês possam falar esse minutinho final, dar algum recado, se quiser fazer alguma propaganda da fraternidade, enfim, algum recado da fraternidade. Podem começar. Eu queria falar que algo que sempre mexe muito comigo é que você que está em casa, você só precisa de Deus para ser feliz. Talvez até uma pessoa que tenha um chamado vocacional agora que está nos assistindo, você só precisa de Deus para ser feliz. Não tenha medo de entregar a sua vida a Ele. Não tenha medo de trilhar os caminhos que Ele preparou para você, porque o mínimo que vai acontecer com você é que você vai ser feliz. É isso. Amém. Eu queria mandar uma mensagem para os leigos, né? Que nos acompanham. Eu acredito que tenha muitos que desejam também, talvez, encontrar o seu lugar numa comunidade. Não tenham medo, né? Não tenham medo e entendam que vocês estão no mundo, mas ali para ser um sinal de Cristo. E para mostrar também aquilo que Cristo fez na vida de vocês, né? Cada um de nós tem essa missão. E a melhor coisa é você poder olhar para um coração que encontrou o nosso Senhor e foi transformado. Então, olha ao redor aí do seu trabalho, da faculdade, não tenham medo de falar de Deus, não tenham medo de falar do amor de Deus, somente o que nosso Senhor fez na sua vida. É isso. Amém. Em primeiro lugar, você gostaria de conhecer um pouco mais a Fraternidade João Paulo II, né? Todas as plataformas digitais, as redes sociais, pesquise Fraternidade São João Paulo II ou no Instagram FSJPII ou FSJPI.ministério, que é o Instagram próprio do Ministério de Música, onde você vai acompanhar a gente, onde a gente está andando por esse Brasilzão afora aí, graças a Deus fazendo missão, mas mais do que isso, né? Enquanto o Bruno falava do que nós poderíamos dizer, uma última palavra, assim, né? Me sentindo quase aquele negócio antes de morrer, né? Deixa seu legado, né? Aquela coisa. Eu pedi aqui no meu coração para que o Espírito Santo inspirasse. Eu pensei em 1 milhão de coisas que a gente poderia falar, mas uma coisa que eu sinto no meu coração de dizer é que Deus tem pressa do seu sim. Deus tem pressa. Eu falei um tempo aqui também do protagonismo sobre a tua vocação, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu chamado. Eu não sei a que você é chamado, eu não sei como é que está a tua vida com Deus, mas eu sei que Deus tem pressa. Existem almas que estão precisando do teu sim para serem salvas. Do teu protagonismo, da tua entrega de vida e da tua verdade diante de Deus, né? Eu falo de verdade diante de Deus e entenda isso como santidade, né? Da tua santidade. Só que não santidade enquanto a ausência total, absoluta e completa de pecado, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos vasos de barro. Tem uma música da Fraternidade que é a música Tu És Amor, uma das minhas favoritas também, que fala sobre isso. Eu sou um vaso de barro que busca a perfeição em ti. Nós somos vasos de barro, mas mesmo você sendo um vaso de barro, você é um vaso de barro moldado pelas mãos do Senhor. Então, Deus deseja que você seja santo, assuma o protagonismo do teu chamado, da tua vocação, dê a tua vida para Jesus e deixa o nosso Senhor fazer contigo o que Ele bem entender. Tenho certeza que você vai ser feliz e você vai ver as pessoas à tua volta sendo abençoadas pelo teu testemunho, pela tua vida, pelo teu chamado. Deus abençoe vocês, tamo junto. Valeu, tchau, tchau.